E agora eu quero orar com você. Poxa, mas já oramos. Sim, mas precisamos orar mais. Precisamos, porque não somos capazes de cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas sem a ajuda de Deus. Não somos capazes. Nosso Deus nos chama para um relacionamento de dependência do Senhor. Mas isso não é natural no ser humano. O ser humano faz de tudo para ser independente. Ser o seu próprio Senhor. Por isso nós precisamos de ajuda. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, eu clamo a Ti, em nome do Teu Filho, que o Teu Espírito esteja falando aos nossos corações nesta noite. Esteja nos mostrando questões que precisamos reconhecer a necessidade de transformação. Sabemos, ó Pai, que esse é o primeiro passo dessa jornada, mas o passo mais importante de todos, que o Teu Espírito esteja nos conduzindo nesta meditação na Tua palavra e possamos, assim, ser tocados pelo Senhor e ser transformados de glória em glória, para a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Santidade. Vimos na introdução, que foi gravada e transmitida no domingo de Carnaval, que santidade é o estado de quem está separado para Deus. Esse termo santidade ou santificação, na verdade, santificação é o processo de se alcançar a santidade, ele era relacionado aos utensílios do templo de Salomão. Eles eram separados para o Senhor. Eles eram criados, manufaturados, para serem utilizados exclusivamente a serviço do Senhor. Daí a palavra santo, separado. Lógico que nós vivemos num mundo, neste mundo, e enquanto estivermos nesta carne, nos será impossível sermos absolutamente santos. Vimos isso no domingo passado, nas palavras de Paulo, lá em Romanos capítulo 7. Essa nossa natureza humana decaída, ela nos impede de alcançar plenamente a santificação. Então, vamos largar de mão? Vamos viver a vida? Vamos ser felizes? Esse é que é o problema. Não conseguiremos ser felizes se não priorizarmos o propósito de Deus para a nossa vida. A gente vai ficar buscando o sentido da nossa vida em várias coisas. E elas, num primeiro momento, poderão até nos dar alguma satisfação, mas logo em seguida volta aquela sensação de vazio, de que está faltando alguma coisa. Sim, está faltando Deus. Está faltando o Criador. E é trágico que muitos cristãos ainda não tenham se dado conta, e infelizmente é muitos mesmo, não é uma expressão, não é uma força, um instrumento de linguagem, é um fato. Muitos cristãos resumem a sua relação com Deus a um dia na semana, quando muito. Mas da mesma forma que é impossível você imaginar que passará num concurso estudando um dia por semana, é impossível você imaginar que será um atleta de alta performance treinando uma vez por semana, obviamente é impossível acreditar, eu estou falando humanamente falando, é impossível você acreditar que vai se transformar em alguém mais parecido com Jesus se exercitando espiritualmente apenas uma vez por semana. Impossível. Não funciona. Isso gera frustração nas pessoas, porque elas veem que suas vidas não mudam.
E nós queremos mudar, nós queremos melhorar, nós queremos ir à frente, nós queremos subir o monte e não ficar lá embaixo. Então, sabemos que a santidade plena, o estado de separação absoluto para um relacionamento íntimo com Deus, que é para isso que fomos criados, só o alcançaremos quando estivermos na glória, corpos glorificados. Eis que todas as coisas se passaram, coisas novas se fizeram. Quando o Senhor voltar, aí nós seremos plenamente santificados. Mas não podemos desistir dessa busca, porque é no processo da busca, da santificação, que nós nos aproximamos mais do Senhor. Afinal de contas, como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, sem santidade ninguém verá o Senhor. Vamos ler juntos? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós temos que fazer a nossa parte e crer que o Senhor fará a parte dele e nos transformará dia a dia segundo a vontade dele. Mas aí eu lhe pergunto, vamos lá, então tem a nossa parte? Tem uma parte que nos cabe. Não é nosso posicionamento como cristãos não é um posicionamento passivo. Senta e espera que alguma coisa aconteça. Não vai acontecer. Então eu lhe pergunto, quais escolhas você está disposto a fazer para ver o Senhor? Se acabamos de ler que sem santidade ninguém verá o Senhor, quais escolhas você está disposto a fazer? Sim, porque decisões são escolhas, escolhas são decisões. Sempre que você escolhe A ao invés de B, você está decidindo por A contrariamente a B. Sempre que você escolhe dar mais tempo a Deus, você está decidindo que Deus é prioritário na sua vida. Por isso, eu vou perguntar de novo. O que é necessário? Pensa um pouco nisso. Quais escolhas, quais decisões você está disposto a fazer para ver o Senhor, para chegar na santidade? Escolhas, porque a santificação é um processo contínuo de escolhas. São várias escolhas. São diversas escolhas ao longo de um único dia. Porque enquanto você está vivendo, você se deparará com situações que vão exigir uma resposta sua. Dependendo da resposta que você der àquela situação, da escolha que você fizer, portanto, você vai se tornar mais parecido com Jesus ou menos parecido com Jesus. E essa questão de escolhas, elas partem da onde? Então, se para nos aproximarmos de Jesus, para caminharmos no processo de santificação, é necessário escolhermos bem, de onde vêm as nossas escolhas? De onde elas vêm? Na nossa mente. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, que é diferente de emoção. Emoção é uma coisa inconsciente. Você sente aquela emoção, você não tem controle sobre ela, mas você tem controle com as suas escolhas sobre o resultado que aquela emoção vai trazer na sua vida. Por exemplo, toda vez que um motociclista fecha em cima do meu carro, eu tenho uma emoção muito ruim. Muito ruim. Mas cabe a mim pegar essa emoção e levar para o Senhor, para não permitir que ela se transforme num sentimento ruim. Porque aí o sentimento vai continuar comigo. E vai influenciar as outras escolhas que virão,
Porque se você fica ali, naquela sua cabeça, pensando, imaginando, você derrubando o cara, o próximo que te cortar, você não vai conseguir parar, e você vai derrubar. E aí, pronto, aí a lambança vai ser geral. Então, se a santificação é um processo, se precisamos ser santos para ver o Senhor, precisamos entrar no processo de santificação. E se a santificação é um processo feito a partir de escolhas, e as escolhas vêm do nosso pensamento, a quem nós precisamos, em primeiro lugar, dar atenção na nossa busca pela santidade? Aos nossos pensamentos, à nossa mente, ou ao que a Bíblia chama de coração. Vocês sabiam que no Antigo Testamento utilizavam-se órgãos humanos, a mesma palavra que representava um órgão físico, também representava uma emoção humana. Então, eles faziam esse tipo de correlação no idioma deles. Daí que a ideia do coração estar associada a figura, a imagem do coração estar associada às emoções, os pensamentos, os sentimentos. Eles não sabiam que isso vinha da cabeça deles. Achavam que vinha do coração. Né? Porque você fica nervoso, o coração começa a bater mais rápido. Você pode até ficar com dor de cabeça também, mas o coração você sente muito mais. E por isso é que nós lemos, por exemplo, em Provérbios 4, 23, acima de tudo, guarde o seu coração, ou seja, guarde os seus sentimentos, guarde os seus pensamentos, pois dele, do seu coração, depende toda a sua vida. A sua vida será construída a partir do seu coração, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, a elaboração das emoções. E Jesus foi além. Então, se você tem a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse em Mateus capítulo 15, precisando de uma Bíblia. O Bruno tem algumas ali com ele. Hoje de manhã foram todas emprestadas. Eu fico feliz com isso. Aliás, hoje de manhã foi uma maravilha. Eu fico muito feliz. É um problema que eu gosto quando acontece. Não tem cadeira para as pessoas sentar. Eu gosto. Mateus capítulo 15, versículos 19 e 20. Esse eu não vou projetar, por isso eu pedi que você abra. 15, de 19 a 20. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas é que tornam o homem impuro. Vejam a importância dos seus pensamentos. Porque se você se deixar levar por pensamentos que desagradem ao Senhor, isso vai te tornar impuro. Você vai quebrar o seu relacionamento com Deus, aquilo que chamamos de pecado. E Jesus, no Sermão do Monte, deixou claro que pecado não é apenas o que você faz. Pecado é também a motivação do que você faz. Pecado é também aquilo que você pensa. Tudo isso pode ser pecado. Então, a vida inteira é pecado? Não. A vida inteira pode te separar de Deus ou não, dependendo do seu posicionamento diante de cada uma das milhares de circunstâncias que acontecem a todo instante na sua vida. A conclusão é óbvia. Eu estou fazendo uma sequência lógica de argumentação aqui com você, para que fique muito claro. Aliás, eu gosto muito das frases de um pensador popular brasileiro, Nelson Rodrigues. Algumas pessoas não gostam muito dele, não. Mas ele dizia que, no Brasil, só os gênios enxergam o óbvio. E o óbvio tem que estar berrando na cara da pessoa para que ele seja enxergado. Ele chamava de óbvio ululante. Então, eu sei que, por mais que pareça óbvio,
nem sempre a gente vai entender. Tem certas coisas que a gente não entende mesmo. Mas, com a ajuda de Deus, a gente vai entender, sim, que se quisermos ver o Senhor, precisamos santificar, separar para Deus os nossos pensamentos. Nós teremos que entregar o nosso coração para Jesus. Romanos capítulo 8. Avance um pouco a sua Bíblia. Versículos 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, aqueles que ele já sabia previamente que fariam as escolhas que ele queria que fizessem, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Os nossos irmãos reformados, calvinistas, eles costumam utilizar esse versículo para comprovar a sua doutrina da eleição, né, que nós, que não somos reformados, chamamos de predestinação. Nós cremos sim, nós que não somos dessa linha teológica, nós cremos sim na predestinação. Está aqui na Bíblia. Mas nós não cremos na predestinação para a salvação. Cremos na predestinação para a santificação. A salvação é pela fé, pela graça, mediante a fé. Eis que estou à porta e bato, Apocalipse 3:20, e compete a nós, pela graça de Deus, abrir a porta. Então, salvação é um ato de Deus. Não existe esforço. Mas o que vem depois, a santificação, aí exige esforço. Aí exige a nossa participação ativa, nossa decisão constante. Esse texto nos mostra qual é o pensamento mais importante que devemos ter. Já que a questão aqui é priorizar os pensamentos que nos levem a Deus, qual é o pensamento mais importante que qualquer um de nós pode ter? Pare e pensa um pouquinho. O que é o mais importante? Vou ler Romanos de novo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você foi criado por Deus para ser semelhante ao Filho de Deus, semelhante a Jesus. Esse é o pensamento mais importante que você pode ter. Toda hora que você tiver dúvida, todo momento em que você se sentir sozinho, desamparado, lembre-se que Deus chama. Lembre-se de que Deus nunca te abandonará. Mesmo quando você passar por um vale tenebroso, lá Salmo 23, leia o Salmo 23, está angustiado, vai para um canto, leia o Salmo 23. Não é um mantra, não, é porque o Salmo nos mostra a promessa de Deus. A promessa de Deus não é permanecermos junto aos ribeiros de águas e aos pastos verdejantes, não. A promessa de Deus é que, mesmo quando passarmos por vales tenebrosos, Ele estará conosco. Nós vimos na série sobre Daniel,
sobre como ser bem-sucedido em tempos de crise, vimos que tanto Daniel quanto os seus amigos precisaram fazer uma escolha que contrariava a vontade do rei, e isso iria lhes trazer consequências. Mas eles se submeteram às consequências porque consideraram mais importante, prioritário, cumprir a vontade de Deus do que cumprir a vontade dos homens. E, nesses casos, houve o livramento do Senhor, tanto na fornalha de fogo ardente, quanto lá na cova dos leões. Nós sabemos pela história que muitos dos nossos irmãos foram martirizados, confiaram, creram, e o Senhor permitiu que, como diz a própria palavra, fossem estraçalhados por feras, cortados por espadas, crucificados. Ou fuzilados, né, como está acontecendo lá na Síria agora. Cenas dantescas. Na hora que uma tragédia está acontecendo na sua vida, agarre-se nesse pensamento. Deus te ama. Repita para você mesmo, não precisa ser agora, mas repita para você mesmo. Se possível, diante de um espelho, Deus me ama. Porque isso é libertador. Libertador. E se você não mudar a chave desse pensamento, o restante vai ser praticamente impossível. Você não vai conseguir se tornar uma pessoa mais parecida com Jesus se você não acreditar no amor de Deus por você. Se você não acreditar que Ele te ama tanto que mandou o Filho dele morrer por você, como nós iremos nos lembrar daqui a pouco na ceia do Senhor, como fomos ensinados a fazer. Você foi criado por Deus para ser semelhante ao Filho dele. Essa é a razão de ser da sua existência. Para que sejamos todos irmãos. Por isso que nós nos chamamos de irmãos. E quando você pensar, qual é a razão da minha existência? O mundo vai dizer para você que a razão da sua existência é ser feliz. Ontem mesmo estávamos assistindo, eu e Alba, um filme bem água com açúcar. Quem é diabético não pode assistir. Muito, muito água com açúcar mesmo. A Alba até ficou surpresa. Não imaginava que você quisesse ver um filme desse assim. É pelas paisagens. A paisagem lá da Toscana, eu assisti o filme. Na Netflix. Mas tem uma hora que o pai vira para a filha e fala assim: a razão de ser da minha vida é te fazer feliz. Eu baixei a cabeça na hora e falei assim: meu Deus, que tristeza. Que tristeza. Você não é capaz de cuidar nem da sua própria felicidade, quanto mais a dos outros. Então, a nossa sociedade, por meio de vários canais, veículos, vem plantando essa ideia de que a razão de ser da existência é ser feliz. E se a menina engravida fora de hora, para ser feliz, tem que eliminar o problema. Triste falar dessa forma, né? Mas é o que acontece. Um incômodo que tem que ser removido. Não estou minimizando a dor da pessoa, não estou minimizando a crise que ela terá, não estou minimizando. Mas o fato é que, quando a sociedade diz para você que qualquer coisa que esteja atrapalhando a sua felicidade deve ser removida da sua vida, seja o seu marido, seus filhos, sua família, qualquer coisa. Ah, não, está atrapalhando a sua felicidade, remova. Um ser no ventre pode ser um obstáculo à felicidade. Remova. É uma questão de prioridades. E é impossível agradar a Deus se você não priorizar a vontade de Deus. E onde é que isso acontece mesmo? Nos pensamentos. O coração. Se você se deixar levar pelo espírito desse mundo,
se você se deixar levar pela natureza humana, que busca o prazer, busca a satisfação das suas necessidades, você naturalmente não conseguirá fazer escolhas que te aproximem de Deus e que contribuam para a sua santificação. É binário. Ou é uma coisa ou é outra. Você não vai conseguir ter as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá. Não dá para buscar a santidade como alvo da sua vida e fazer a vontade de Deus. Porque muitas vezes a vontade de Deus não vai te agradar. Não era o que você queria. Mas, e eu digo para vocês, já aos meus 60, eu já tenho condições de dizer para vocês, porque já passei por muita coisa, que aquilo que, num determinado momento, você achou que Deus estava sendo duro contigo, ou que Deus não poderia ter deixado que aquilo acontecesse com você, você olha lá na frente, você olha para trás e pensa assim, graças a Deus isso aconteceu comigo. Bom, você só é capaz de perceber isso a posteriori. Você não consegue perceber isso no meio do problema. Depois do problema, aí você percebe que você não estava sozinho, que Deus estava te guiando. Então, se o mais importante é termos em mente qual a razão de ser da nossa existência, que Deus nos ama tanto, que nos criou para ter um relacionamento conosco, e não para que andássemos por aí autônomos, o primeiro pensamento que você tem que santificar é a razão da sua existência, é o propósito da sua vida. Tenha sempre isso em mente, conscientemente. Repita para si mesmo, todo dia de manhã, quando você acordar. Obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor está me dando. Senhor, reconheço que a razão de ser da minha existência é te servir, é ser parecido com Jesus, me ajuda nesse dia. Pronto, já está orando. Já está orando. A partir do momento em que você decide que você quer que a sua vida agrade a Deus, você quer que você se transforme em alguém mais parecido com Jesus, todas as decisões posteriores, todas as escolhas que se seguirem, serão mais simples. É mais simples, tudo fica mais claro. É como se as coisas estivessem fora de foco e o óculos que você coloca para enxergar a realidade no foco certo é essa compreensão da razão de ser da sua existência. Esse é o óculos que vai dar foco nos seus pensamentos. Por que se tornam mais simples as próximas decisões? Porque basta, a cada decisão, você se perguntar: se eu for por aqui, eu vou me aproximar ou me afastar de Deus? E se eu for por ali? E melhor não ir por lugar nenhum, vamos aguardar o próximo. Cada momento é uma realidade diferente. E a cada momento você partirá do pressuposto que a sua decisão precisa ser segundo a vontade de Deus, para que você se torne mais parecido com Jesus. Se você tiver isso em mente, as decisões se tornarão mais naturais. Questione-se. Tenho até um livro foi escrito no final do século XIX, chamado Em Seus Passos, o que Faria Jesus? Na época, estava uma polêmica nos Estados Unidos sobre a questão do consumo de álcool. Então, o livro é muito baseado nessa questão do consumo de álcool. Bem anacrônico, né? A gente poderia, talvez, fazer um paralelo com, hoje, o consumo de maconha, né? Recreativa. Mais ou menos a mesma coisa, em termos de efeitos sobre a sociedade, efeitos sobre as pessoas. E o livro, então, acaba sendo um pouco datado, mas se você consegue ir além, é um livro já que está em domínio público, então, se você for na internet, você encontra. O que realmente importa ali é você aprender a se perguntar, no meu lugar, nos meus passos, o que faria Jesus?
Ele iria por aqui ou iria por ali? E aí pede a Deus ajuda para fazer o que ele faria. Ao invés de você fazer a sua vontade, na minha vontade é fazer isso, mas eu não posso. Eu não devo. Poder eu até posso, mas eu não devo. Esse é o sacrifício que o Senhor espera de você. Foi isso que Jesus fez. Lá em João capítulo 5, é apenas um versículo, não precisa abrir. João capítulo 5, versículo 30, Jesus disse: por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Em outras versões, não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essa é a atitude certa. Essa atitude nos permite escolher bem. Não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer o que Deus quiser que eu faça, com a vontade dele. Era assim que Jesus agia. Ele não procurava agradar a si mesmo, mas buscava a satisfação do Pai, a vontade do Pai. É simples, mas não é fácil. Eu não disse que era fácil, eu disse que era simples. Com jogo de palavras agora, não, é um fato. Todo mundo aqui, eu creio, conseguiu compreender a linha de raciocínio. Sabemos o que devemos fazer. Então é simples, não é complexo. Você não precisa estudar física quântica para entender isso. Mas é difícil fazer. Porque, como nós vimos na semana passada, há dentro de nós uma luta constante do nosso corpo, da nossa carne, do nosso ser decaído, desejando coisas que desagradam a Deus. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. A escolha é simples, mas não é fácil. E, portanto, precisamos perseverar dia a dia, momento a momento. Como disse Paulo, 2 Coríntios 10, 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Em outra passagem, Paulo diz: esmurro-me a mim mesmo. Eu creio que ele não estava se referindo a uma atitude literal, ele não estava sendo concreto, ele estava sendo abstrato, estava sendo subjetivo. Ele estava dizendo que, ao se esmurrar a si mesmo, não era ficar se batendo, mas era lutar contra o seu próprio desejo, porque ele sabia que, se ele fizesse o que ele queria, ele iria se afastar da vontade de Deus. E é assim conosco também. Levamos cativo todo pensamento. Repita para você: eu levo cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu levo. Você precisa tomar essa decisão de levar a cada instante os seus pensamentos cativos a Cristo. Senhor, eis-me aqui, ajuda-me. Mais uma vez, é simples, mas não é fácil. Como? É a grande questão. Eu sempre me preocupo em responder. Eu me pergunto, quando eu faço a mensagem: tá bom, Leonardo, legal isso aí. Boa retórica, tá bom. E daí? E daí? Como é que isso se aplica à nossa vida? Como é que nós vamos tornar isso uma realidade? E eu pergunto a você: você sabe
como santificar seus pensamentos, como levar seus pensamentos cativos a Cristo, tornando-os obedientes ao Senhor? Você sabe como fazer isso? Alguém sabe? Ninguém sabe. Ninguém quer arriscar, né? Ninguém quer arriscar. Lendo a palavra ajuda muito, com certeza. É uma das práticas que você precisa fazer. É isso aí. Mas, abram sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Aqui vocês têm a orientação dada por Deus, mediante Paulo, de como levar cativo o seu pensamento a ponto de torná-lo obediente a Cristo. Como fazer isso? Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Culto racional, intencional. Você precisa ter a intenção de cultuar a Deus, entregando-se como um sacrifício vivo. Você estará sacrificando a sua velha natureza. O seu eu, que tem as suas próprias vontades, precisará ser sacrificado constantemente, porque ele não morre. Ele fica fraquinho, mas não morre. E se você achar que ele morreu, ele cresce e te pega na esquina. Não morre, não dê bobeira com ele. E ele continua: não se amoldem ao padrão deste mundo. Olha aí, você vai ouvir a quem? Ao influencer ou à palavra de Deus? Se você for ouvir o influencer, fatalmente você vai ser levado para o caminho errado. Cuidado com alguns influencers cristãos, tá? Prove. A palavra de Deus diz que nós devemos julgar a tudo e reter o que é bom. Julgue as palavras das pessoas. Você não está julgando a pessoa, você está julgando as palavras dela. Tem que julgar sim, claro. Espera aí, o que esse cara está falando? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Então, se você renova a sua mente intencionalmente, o culto racional, o sacrifício vivo, você renova a sua mente, e aí é aquilo que a Silvana falou. Você lê a Bíblia, você lê um devocional, você ora, você ouve um cântico, e aquilo vai renovando a sua mente. E pela renovação da sua mente, que é um ato seu, a consequência é a transformação. A forma como essa frase foi traduzida pode nos dar a entender que é você que está transformando a si mesmo. Transformem-se. Não é? Não dá a entender isso? Não é. O transformem-se é uma consequência do verbo seguinte: pela renovação das suas mentes. Então, o transforme-se é consequência. A sua atitude é renovar a sua mente. Consequentemente, você será transformado. Não é você que se transforma. O que você faz é buscar o Senhor. A transformação vem consequentemente. E aí, ele conclui o argumento dele: pois assim vocês serão capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é possível entendermos a vontade de Deus se a nossa mente não estiver no processo de transformação. Se nós não estivermos intencionalmente buscando fazer as escolhas que nos aproximam mais de Deus, ao invés de fazermos as escolhas que nos afastam de Deus. É intencional. Santificar os pensamentos, já que estamos falando justamente aqui da busca pela santidade,
é oferecê-los voluntariamente a Deus, a todo instante, e racionalmente buscar a compreensão da vontade de Deus e decidir, escolher, segui-la, ao invés de seguir as sugestões do mundo, da cultura, da carne. E aí, como eu disse, Paulo promete que você vai experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável de Deus. É simples, não é fácil, realmente não é fácil, porque exige esforço constante. Como subir uma montanha, ou, numa outra figura de uma imagem que eu gosto de utilizar, é como subir uma escada rolante que está descendo. Se você andar rápido, você consegue subir. Se você andar devagar, você, no máximo, fica parado no mesmo lugar. Está andando e não sai do lugar. E se você parar, você desce. Essa é a busca pela santificação, pela santidade. É esforço constante, sacrifício diário da sua vontade. Mas não desanime, porque você não está sozinho. Em momento nenhum você estará sozinho. Tá? Os seus pensamentos, eles vão ser conduzidos ao Senhor. Porque vejam o que Paulo nos diz. Eu amo esse versículo. Ele é muito inspirador. Ele traz um alívio muito grande quando a gente sente que a tarefa é grande demais para nós. Aí eu lembro desse versículo. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É o Senhor quem estará com você, te fortalecendo, te capacitando a fazer as escolhas certas.